Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Primeira Trave aqui no YouTube, certo? Dessa vez vamos analisar a vitória do Liverpool sobre o Tottenham, um jogo válido pela Premier League, um jogo aí que contou com muitas polêmicas de arbitragem, muitas mudanças no desenrolar do jogo, e não só mudanças do ponto de vista tático, né? Foram mudanças realmente de jogadores que saíram, jogadores que entraram por diversos motivos, seja por expulsão, lesão, substituição, enfim, e que por consequência dessas trocas de jogadores mesmo em campo, as equipes acabaram tendo comportamentos diferentes ali do ponto de vista tático, claro que também influenciados pelo contexto do jogo, pelo placar, por aí vai. Vamos direto para o campinho então, sem mais delongas, antes de pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo, comentar, compartilhar com aquele seu amigo que gosta de uma boa análise tática, certo? Aqui a gente começa vendo como as equipes entraram em campo na teoria, né, no 11 contra 11, o Liverpool com o Szoboszlai como ponta, né, não sabemos, né, se o Salah seria titular ou não, mas o Salah dessa vez é desfalque por conta da Copa Africana de Nações e não por opção do Arne Slot, né, por toda a polêmica que envolve o técnico e o jogador. Tem o McAllister como meia, né, pelo meio, o Wirtz aberto pela ponta esquerda, algo que no decorrer do jogo, né, na prática é um pouquinho diferente, mas a gente já vai chegar lá. O Gravenberch e o Curtis Jones como uma dupla ali de volantes, como tem acontecido também. Bradley na lateral direita, Kerkez na lateral esquerda, dupla de zaga com Konaté e Van Dijk. O Tottenham, do ponto de vista de estrutura, vem um pouco parecido, né? A diferença acho que está ali nos pontas, né, que ao invés de serem dois meias de origem, ele tem o Kudus como ponta pela direita, que é um cara realmente mais incisivo, mais um contra um cara mais próximo da característica de um ponta mesmo, e do outro lado o Bergvall, que a princípio é um meio campista, chega até a ser um segundo volante, mas tem jogado adiantado no Tottenham, ainda mais nesse caso, né, com a ausência do Sarr, ele foi usado então como titular. Bom, na prática, o jogo se desenrolou de uma forma, nos primeiros 30 minutos, né, antes da expulsão do Xavi Simons, e a gente também já vai chegar lá, se desenrolou de uma forma que primeiro tinha o Liverpool que parecia ali ser mais incisivo, ficar mais com a posse de bola, mas depois se estruturou de uma maneira que o Tottenham ficou mais com a posse de bola e a gente conseguia enxergar o comportamento do Liverpool, que era um Liverpool que não estava fazendo muito questão de ter a posse, né? Era um Liverpool que, mesmo defendendo ali a saída de bola do Tottenham, com o Tottenham, nos momentos que o Tottenham tinha posse, não subia muito as linhas, não pressionava muito lá em cima, esperava mais de fato o Tottenham tentar subir, tentar criar alguma coisa na própria responsabilidade, e é algo que eu acho que faz sentido, porque o Tottenham tem muita dificuldade nesse tipo de contexto, né? Quando precisa enfrentar uma defesa fechada, quando precisa encontrar jogadores livres, enfim, entre linhas, por aí vai. O Tottenham tem muita dificuldade e acabou sendo assim, por mais que nos primeiros minutos, como eu falei de modo geral, o Tottenham tenha sido superior, mas da mesma forma que o Liverpool também não conseguia arrumar muita coisa, justamente por não ter a posse de bola e não conseguir arranjar muita coisa nos contra-ataques, o Tottenham também, mesmo com a posse de bola, não era tão produtivo assim, mas teve mais finalizações. Chegou um momento ali que o Tottenham chegou a ganhar por 5-1 na estatística, né, das finalizações, e mostrava ali aos poucos controlar o jogo, né, não sofrer contra-ataques, enfim, mostrava que poderia arrumar alguma coisa em algum momento, mas num lance ali de infelicidade do Xavi Simons, quando o Liverpool estava desempenhando ali na saída de bola, o Xavi Simons acaba dando uma entrada no Van Dijk, o Van Dijk estava com a bola, era um lance completamente tranquilo, o Simons vai para cima dele para pressionar, o que por si só não é um problema, né, mas eu acho que a forma como o Simons chega, né, com a sola do pé exposta e tal, ele acaba correndo risco, e foi de fato o que aconteceu, né, ele perde o tempo da bola, acaba atingindo o Van Dijk. Eu não acho que tenha sido um lance para expulsão, porque por mais que exista o contato, né, da sola do Simons com a perna do Van Dijk, eu não acho que por contexto, por força, pelo ritmo que aquela jogada estava se desenrolando, eu não acho que chega a ser
um lance temerário para cartão vermelho. Por mais que talvez a regra diga isso, né? Se você enxerga o lance na prática e se você interpreta com todo o contexto ali do momento da jogada, não acho que tenha sido um lance temerário. Eu, na minha opinião, né, não deveria ser um lance para expulsão do Xavi Simons, mas se o juiz pegar para seguir a regra, né, ao pé da letra, acaba sendo para expulsão de fato. De qualquer forma, então, o Xavi Simons ele deixa o campo. O Tottenham, a princípio, não faz nenhuma substituição, que faz sentido também, né? Porque não é um defensor sendo expulso, é um meio ali de ligação, mas o Tottenham acaba escolhendo dar sequência no jogo sem o Simons mesmo e sem nenhuma outra substituição. Então acaba sobrando o Colomoni aqui como jogador de referência no ataque. O Liverpool, a partir desse momento, então, passa a controlar totalmente o posse de bola, diferente, como eu falei, do que vinha acontecendo antes. E o Liverpool, na parte ofensiva, então, ele acumula um alto volume de jogadores, né, no campo de ataque como um todo e no meio campo. O Wirtz e o Szoboszlai, que não são pontas de origem, eles acabam de fato centralizando para jogar mais como meias, o que deixa espaço pro Bradley subir por esse lado e pro Kerk subir por esse lado também, e aí acaba rolando toda uma alternância também, né? Ora o Bradley pelo meio, o Szoboszlai por fora, assim como ora o Wirtz por fora e o Kerkes por dentro. Mas a verdade é que o Liverpool acaba se sentindo mais à vontade, né, para soltar esses jogadores e criar esse volume no momento que o Tottenham, por consequência da expulsão, inclusive, baixa bastante as linhas, acaba formando aqui dois blocos muito sólidos, acaba marcando em zona, né, o que faz sentido também, porque se você tá num contexto que você tá com um jogador a menos e tenta marcar individual, a chance, né, do adversário encontrar alguém sem marcação acaba sendo muito mais alta, então o Tottenham marca por zona, forma linhas muito bem determinadas, muito bem fechadas, oferece pouco espaço e aí acaba sendo esse enfrentamento, né, de linhas muito fechadas contra um time do Liverpool que tenta, através desse volume aplicado, tanto com jogadores por fora quanto com jogadores por dentro, acaba tentando encontrar alguma brecha, alguma coisa ali que faça, que gere algum espaço, né, e que renda alguma chance por consequência. Mas nesse primeiro momento, nos últimos minutos do primeiro tempo, né, depois que o Xavi Simons é expulso, o Tottenham, ele se comporta muito bem. O Tottenham, ele oferece quase nenhum espaço, quase nenhuma chance para o Liverpool. E ainda consegue escapar em contra-ataques. Deu para ver que a postura do Tottenham foi de um time que naturalmente recuou bastante, se protegeu, mas não abdicou de tentar jogadas pelo ataque. Isso acontecia muito a partir do Colomoni, que acabou se tornando, né, o centroavante, o jogador isolado no ataque e que tem essa característica de fato, né, de sair da área, de jogar por essa faixa central, puxar a marcação, né? O Konaté foi um cara que sofreu bastante na marcação dele, inclusive, apesar do resultado, não achei um bom jogo do Konaté hoje, mas o que acontece isso, o Colomoni com bastante espaço para recuar aqui, acaba tendo campo para correr, é um tipo de jogo que ele gosta bastante, e me chamou a atenção também o Bergvall. O Bergvall era um cara que, no momento, sempre que o Tottenham recuperava as bolas, ele se lançava para ataque, tinha essa liberdade para circular por aqui também, acabava fazendo companhia pro Colomoni. Teve muitos lances que ele recebe a bola, que usa esse campo para correr também, que, enfim, alterna posicionamento com o Colomoni. O Tottenham, na medida do possível, né, não foi um primor também, obviamente, não criou muita chance dessa forma, mas foi o que o Tottenham tentou fazer, né, com o que tinha nas mãos, que não era uma missão fácil, obviamente. Já no intervalo, no último lance ali, mais ou menos, do primeiro tempo, né, um dos últimos lances do primeiro tempo, que inclusive é um lance de contra-ataque do Tottenham, que, se eu não me engano, é o Bergvall subindo por aqui, o Bradley acaba se enroscando aqui dentro da área, acaba sofrendo uma lesão. No intervalo ele sai para a entrada do Alexander Isak, e aí o Liverpool reedita a dupla de ataque que usou contra a Inter de Milão na Champions League. O Szoboszlai acaba fazendo essa função aqui aberta pelo lado direito, e o Jones ou o Gravenberch, enfim, eles que são jogadores que tem acontecido deles se alternarem
na saída de bola do Liverpool, né? Ora um perto dos zagueiros e o outro se junta nessa parte mais ofensiva aqui do campo por dentro. Ora o Gravenberch por aqui, ora o próprio Jones por aqui. Nesse jogo, na minha interpretação, foi mais o Gravenberch. E aí, como eu falei, né, o Szoboszlai acaba fazendo esse papel aqui do lateral pela direita. E o Liverpool, a ideia aqui é colocar um volume maior, de fato, de jogadores diante dos zagueiros, né, do Tottenham, dentro da área também para receber cruzamentos. Só que o Liverpool, ele continua conseguindo criar muito pouco, e num lance de erro de saída de bola do Tottenham, que nem era o que estava acontecendo muito com frequência, o Tottenham acaba se atrapalhando. Tem uma jogada aqui que envolve o Wirtz, o Isaac invade um espaço aqui e recebe a bola e marca o gol. É um lance no qual ele se lesiona também, acaba precisando ser substituído, mas é curioso observar, né, que o contexto geral do jogo era de posse de bola do Liverpool, Tottenham recuado, o Liverpool rodando a bola, tentando criar por fora, por dentro, enfim, e não conseguindo, e acaba sendo num lance ao contrário, né, de posse de bola do Tottenham, de tentativa de sair jogando do Tottenham. O Liverpool acaba se aproveitando de um erro do adversário, claro, forçado também com méritos do próprio time do Liverpool, para marcar o gol. Logo depois de marcar o gol, o Isaac, ele se lesiona, então, né, no próprio lance do gol, e entra no lugar dele o Frimpong, o que é bastante curioso, porque o Liverpool abre mão, então, de ter essa dupla de ataque. Claro que não só por opção do slot, mas pelo contexto do Isaac ter se lesionado, e entra com o Frimpong, que é o cara que estava voltando de lesão, que originalmente é um lateral direito, mas dessa vez ele joga como ponta, e o Szoboszlai, ele continua como lateral direito. Então é curioso a gente ver que você tem aqui por esse lado um lateral de origem e um meia de origem que começou jogando nessa posição que teoricamente seria de ponta, mas o Slot escolhe manter o Szoboszlai onde ele já estava quando o Bradley saiu, e o Frimpong então joga como ponta e joga muito bem. Ele entra muito bem em campo, acontece bastante esse movimento aqui do Szoboszlai centralizar e o Frimpong ficar aberto por aqui diante da marcação do Spence, receber em situações de 1 contra 1, né? Porque quando você tem uma quantidade alta de jogadores do Liverpool se amontoando por aqui, você atrai a marcação do Tottenham para cá naturalmente, e aí o Frimpong recebeu várias vezes aberto por aqui, em situações de 1 contra 1, errou em alguns lances, acertou em outros, mas fato é que acaba tendo uma jogada nesse sentido, que ele dribla o Spence, faz um cruzamento, o cruzamento é desviado, e assim, vai numa altura e faz um arco que a bola cai perfeitamente na cabeça do Ekitike. É um lance polêmico, os jogadores do Tottenham reclamaram bastante de falta do Ekitike em cima do Cuti Romero no lance. Eu achei que foi falta, na minha opinião, eu marcaria a falta, mas fato é que, como eu falei, né, o Liverpool acaba marcando esse gol, que também envolve um jogador, né, que havia acabado de entrar, que veio do banco, e a partir de uma característica que o Arne Slot escolheu, né, colocar ele como esse ponta, deixar ele isolado aí para essas situações de 1 contra 1, e o Ekitike acaba marcando o gol. No mais, no Tottenham ainda, antes do segundo gol do Liverpool, inclusive, antes do primeiro gol, na verdade, do Liverpool, o Brennan Johnson entra no lugar do Kudus. Depois do segundo gol do Liverpool, chega um momento que o Palhinha entra no lugar do Bert Gray, e aí é volante por volante. O Odobert entra em campo também, se não me engano, no lugar do Bergvall. O Richarlison entra no lugar do Colomoni. E por mais que tenha sido centroavante, por mais que, como eu falei, o Colomoni não tenha feito um jogo ruim, pelo contrário, o Richarlison ele bota fogo no jogo. O Tottenham passa a ter 2 pontas, né, um de cada lado, de velocidade mesmo, de origem, ao invés de antes ter o Bergvall, que, como eu falei, era um cara que se lançava aqui pro ataque para buscar as situações de contra-ataque. Você ter 2 pontas que tem essa característica de fato acaba tornando o time bem mais incisivo. O Richarlison, como eu falei, então entrou muito bem, assim como o Colomani estava, deu sangue novo pro time,
marcou um gol ali nos acréscimos. O Liverpool mostrou mais uma vez essa postura que eu falei que já estava acontecendo no primeiro tempo, de jogar relativamente recuado, né, sem buscar muito pressionar lá em cima. O que surpreende de certo ponto, né, porque por mais que o Liverpool tivesse na frente do placar, tivesse com a vantagem, estava com um jogador a mais em campo, né, então dá para se imaginar também que o Liverpool continuasse se lançando no ataque, tentando controlar o jogo, se defender com a posse de bola, né, a grosso modo, como a gente costuma dizer, mas não, o Liverpool recuou bastante, tomou essa pressão do Tottenham, tomou gol, mas não foi o bastante para que o Tottenham conseguisse o gol de empate, tá falado? Então esses foram meus destaques da minha leitura, da minha interpretação do jogo. Mais uma vez, deixe nos comentários o que você achou da partida, se você sentiu falta de algum ponto aqui que não foi levantado nessa análise. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, compartilha com aquele seu amigo que gosta de uma boa análise tática. Muito obrigado pela audiência, valeu, um abraço e até a próxima.